Bom dia. Já vamos começar, tá? Só um minutinho. Você que vai assistir gravado depois, pode passar para frente um pouquinho, que já já eu começo. Só vou compartilhar aqui com algumas pessoas. Oi, Simone, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia. Só tô compartilhando um pouquinho aqui, a gente já começa, tá, gente? Só um minutinho. Hoje nós vamos falar de algo que acontece todos os dias na nossa vida, de ter alguma coisa que nos deixa irritado, né? Que nos deixa angustiado, que nos deixa... que realmente foge da paz, que é a paz que somente Cristo nos dá. E quando nós estamos nesse momento, você é de Mortugaba, eu lembro de você, Simone. Eu lembro sim, quanto tempo, como que você está? Que bom te ver por aqui, muito bom mesmo. Aqui as lives são de segunda a sexta, exceto de quarta, que é 6 horas da manhã. A gente fala sobre a intimidade com Jesus. Seja bem-vindo a esse canal. E tem também o outro canal que ele está com o nome Esperança Âncora da Alma, que todos os vídeos aqui eles são gravados lá. E lá você pode assistir também numa velocidade mais rápida, se você preferir, né? Então, Esperança Âncora da Alma. Se você colocar no outro canal, é com esse nome que ele tá lá. Seja muito bem-vinda. Então, vamos lá, né? Vamos lá, que muita gente assiste esse vídeo gravado depois e não vamos demorar muito aqui. Hoje nós vamos falar sobre o que tira a nossa paz. Eu estava refletindo muito sobre isso, porque nós já falamos bastante aqui sobre ter a sua vida rendida ao Senhor. E o que significa isso? Significa quando nós analisamos dentro do nosso coração todas as áreas da nossa vida, financeira, conjugal, com filhos, saúde, de educação, de tudo, né? A gente analisa área por área e a gente vai observando qual dessas áreas que a gente tem preocupação, qual dessas áreas que a gente fica irritado, que a gente talvez não consiga dormir à noite.
que você acorde pensando nela, nesse problema que você está passando nessa determinada área. O que tira, que mexe com as suas emoções, que faz com que você saia do sério, sabe? O que na sua vida faz com que você tenha sentimentos e emoções que você não consegue ter controle sobre as emoções? A gente sabe... Oi, Lu, bom dia. A gente sabe que o autodomínio é um dos frutos do Espírito Santo, né? Lá em Gálatas 5, 22, ele diz assim: o fruto do Espírito é amor, e desse amor vão vir todos os demais, que é a alegria, a paz, a esperança, a longanimidade, a bondade, o autodomínio, né? A temperança, que ele diz que é esse controle, né? E isso quem nos dá não somos nós, não sou eu, Fabiana, que consigo ter esse autodomínio, que consigo ter esse autocontrole, não. Quem dá isso pra gente é o Espírito de Deus que habita dentro de mim e habita dentro de você. É Ele quem faz, não sou eu. E esse é o primeiro ponto, é a primeira chave para que a gente possa entender que nós podemos, nós somos capazes e nós conseguimos sim ter autocontrole diante de qualquer situação. E esse autocontrole diante de qualquer situação, a gente precisa primeiro entender que não é pela força dos nossos braços, que é através de uma rendição ao Espírito Santo, uma rendição a Jesus, uma rendição a Deus. E nós já falamos bastante sobre rendição. Rendição é quando você entrega algum assunto da sua vida, alguma área, toda a sua vida, mas é que a gente vai entregando aos poucos, né? Até a gente vai subindo aí de nível e consegue de verdade, assim, entregar tudo para o Senhor. Porque sempre tem alguma coisa que ainda vai precisar ser tratada no nosso coração. E quem vai mostrar isso vão ser as circunstâncias. Quem vai mostrar isso vão ser as coisas que vão acontecendo no nosso dia a dia. Então, todas as vezes que acontece alguma coisa, e isso a gente precisa começar a observar, a gente precisa prestar atenção nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Por exemplo, teve um momento que eu comecei a observar aqui dentro da minha casa, por exemplo, que tinha uma pessoa aqui dentro do meu lar, né? Aqui moramos eu, meu esposo e os meus 2 filhos. E teve um momento que eu comecei a observar que se repetia muitas vezes uma emoção de desespero, assim, de querer se afastar, de querer ficar isolado, né, de uma das pessoas da minha casa. E aquilo deixava ela irritada, assim, que ela ficava em silêncio. E eu comecei a observar que isso estava acontecendo com frequência diante de determinada situação. Então, primeiro a gente observar o que dentro da nossa casa, no lugar onde a gente convive, ou dentro do que eu converso com as pessoas, ou alguma coisa que a pessoa me fala, o que tira a minha paz, o que me deixa irritado, o que me deixa angustiado. Oi, Marinalva, Hélio, bom dia, Danusa, bom dia, gente. Carla, bom dia. O que deixa a gente irritado, né? E aí eu comecei a observar que tinha uma certa coisa aqui em casa que quando acontecia deixava uma das pessoas daqui muito irritada. E aí eu chamei, né, essa pessoa para conversar ontem. E eu falei, e aí eu expus, eu falei assim, olha, rendição que a gente, né, eu falo tanto para os meus filhos e falo tanto para o meu esposo, e a gente procura viver isso dentro de casa, porque essa é a chave para viver uma vida de amor, sabe? Essa é a chave para a gente viver uma vida onde a gente tem certeza que aquele que simplesmente é o nosso Pai, ele governa sobre todas as coisas. Então, quando nós nos rendemos a nossa vida a Ele, que tem um governo, que sabe de todas as coisas e que deixou o Espírito Santo dele aqui para nos ensinar sobre o autodomínio, a gente sabe que não vai ser pela força do nosso braço, que as coisas vão acontecer de uma forma leve. Porque Jesus mesmo ele veio nos ensinar. Eu venho para que faça com que o seu fardo se torne leve, o seu jugo suave e o seu fardo leve. Não é isso? E a gente precisa crer no que está escrito na palavra do Senhor. Em outra passagem ele disse, eu sou aquele que traz a paz, que excede todo conhecimento. Não importa qual angústia, qual ansiedade você está sentindo, eu sou a paz. Então se tem alguma coisa na nossa vida que está tirando a nossa paz, que está nos fazendo ficar angustiados, irritados, é porque isso ainda não está rendido ao Senhor. Então, o nosso coração, ele precisa estar sensível para poder perceber o ambiente que nós vivemos, as coisas que nós falamos, aquilo que nós escutamos, para falar assim, ó, opa, eu estou ficando irritada com isso,
E eu sei que isso então não está rendido ao Senhor, porque se tivesse rendido, eu teria autodomínio e controle sobre as minhas emoções, e eu não estou tendo. Então aqui eu preciso de ajuda. E aí a gente vai conversar com o Espírito Santo. Então eu percebi que tinha uma situação dentro do meu lar mesmo, que tinha algo que não estava rendido. Eu fui lá e conversei. Nós conversamos, eu falei assim, olha, rendição é quando diante de qualquer situação que aconteça, não importa o que é, não importa quem seja o culpado ou quem não seja, não é sobre isso. Mas diante de qualquer situação, o nosso coração ele permanece em paz. A gente não se deixa levar pelas emoções. Nós não mudamos o nosso ambiente por causa das emoções negativas. Mesmo em meio a situações e circunstâncias desafiadoras, a gente consegue manter um autodomínio nas nossas emoções, um autocontrole. Nós não, mas o Espírito de Deus que habita em nós, o Espírito Santo. E através dele, ele nos ensina a viver em amor, a viver em paz e a viver tendo domínio sobre essas emoções, fazendo com que a paz do Senhor prevaleça. E aí depois de um bate-papo, né, com eles, a gente refletiu e nós observamos e entendemos que realmente, então qual que foi a decisão? Eu vou pedir então ao Espírito Santo que me ensine, me mostre a como obter esse autodomínio e esse autocontrole quando acontecer essas coisas. Eu vou pedir ao Espírito Santo para que me mostre isso. Então esse é o ponto. Só que muitas vezes a gente quer sempre fazer tudo pela força dos nossos braços. E aí de repente você vai protelando, essas situações elas vão acontecendo de forma muito frequente. Vai acontecendo um dia hoje, aí passam 10 dias, acontece de novo. Aí depois passa mais 15 dias, parece que tá tudo bem, de repente acontece de novo. E aí a gente por não observar isso, esses nossos sentimentos, a gente começa a achar que isso é normal. Não, de vez em quando pode acontecer e tá tudo bem. E não é assim. Porque aqueles que têm uma vida, que busca ter uma vida rendida com o Senhor, tudo, absolutamente tudo precisa estar rendido. Então, as nossas emoções, elas não podem sobressair aquilo que o Espírito de Deus representa dentro de cada um de nós. Então, se de acordo com as nossas emoções que são geradas, está gerando um sentimento negativo nas pessoas que estão à nossa volta, se aquilo está me consumindo ao ponto de me fazer mal, de me ficar afastada, de ficar irritada, de não ter uma convivência com as outras pessoas dentro de casa como deveria ser, ou com as pessoas do trabalho, onde você estiver, é porque isso está te prejudicando. E esse não é o comportamento que Cristo quer que a gente tenha. Esse não é o caráter que Cristo quer que a gente tenha. Isso foge da paz que o Senhor promete, né? E aí eu quero ler para vocês um versículo que ele está lá em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12. A gente vai ler do 1 ao 3, tá? Hebreus 12. Porque uma vida rendida ao Senhor, ao Espírito Santo, é quando nós sentimos paz em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque nós sabemos quem é que está direcionando a nossa vida. Nós sabemos que nós já entregamos para Ele, que nós estamos entrelaçadas com Jesus, escondidas em Deus, e ali a gente tem toda a proteção, né? Então a gente sabe que há alguém que está cuidando de nós, e nós precisamos confiar nesse cuidar do Senhor, mas isso somente quando nós entregamos. Porque se nós não estamos ainda aprendendo a viver uma vida com Cristo, deixando as coisas da carne e vivendo com Cristo, isso vai ser um pouco mais desafiador. Mas vai acontecer se você permitir. E esse passo, gente, da rendição é a única forma de nós aprendermos a viver naturalmente o sobrenatural. No feed do meu Instagram, por exemplo, no meu Instagram, na bio do meu Instagram, por exemplo, desde quando o Senhor me tocou para abrir as minhas redes sociais, para poder falar dele, do amor dele, da transformação que ele fez na minha vida, na minha família, e todos os dias o que ele faz na minha vida, isso já tem um tempo já. E ele me levou a colocar assim: eu vivo o natural no sobrenatural. Eu vivo o natural no sobrenatural. E só depois que eu escrevi isso é que eu fui entender de verdade, tô aprendendo ainda, né? Aprendendo a viver o que significa isso. Através de uma vida rendida. Através de uma vida onde eu permito que Cristo seja o centro da minha vida. Onde eu permito que o meu caráter todos os dias seja aperfeiçoado ao caráter de Cristo. Onde eu observo, sabe? Eu fico como uma observadora aqui na Terra.
Eu sempre falo que o nosso corpo ele anda na terra, mas a nossa mente, o nosso coração, ele está no céu. Então, eu vivo o natural, que é aqui na terra, mas andando no sobrenatural, porque eu sei que o meu espírito prevalece. Eu sei que o lugar onde eu estou em primeiro lugar, é um lugar espiritual. E depois disso eu estou na terra. Então eu vivo o natural no sobrenatural. Mas não tem como fazer isso se a gente não render de verdade a nossa vida ao Senhor. Oi, Ângela, minha amiga. Bom dia. Experimentar essa paz no lar é maravilhoso. É mesmo, Danusa, é lindo demais, é bom. E não tô dizendo que é fácil, porque a convivência, a gente sabe, com pessoas diferentes, com hábitos diferentes, sabe? Isso é pro trabalho também, isso é para qualquer lugar que a gente tá. A gente vai ter que aprender a lidar com o diferente. Mas quando a gente olha pro diferente e a gente percebe que, embora ele seja diferente, espiritualmente ele é igual, porque o mesmo Jesus que está comigo é o mesmo Jesus que está com ele, que o mesmo Espírito que habita em mim é o mesmo Espírito que habita nele, a gente se iguala. Então, essas diferenças que são terrenas, que são naturais, elas não podem sobressair aquilo que é espiritual. Então, eu preciso viver na terra, mas eu preciso andar no céu. Eu preciso viver na terra, mas entendendo quem eu sou no céu. E é isso. Eu vou ler lá, que está escrito em Hebreus capítulo 12, né, do 1 ao 3, que diz assim, ó. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Gente, quando eu li isso daqui, que o Senhor trouxe a revelação dessa nuvem de testemunhas, você sabe o que significa estar rodeado por uma nuvem de testemunhas? Significa que espiritualmente nós temos todo o mundo espiritual nos observando. A gente sabe que, embora a gente não enxergue o mundo espiritual, ele é real. E ele é muito mais real do que vocês podem me ver aqui nessa tela e do que eu posso estar lendo que vocês estão escrevendo. Ele é muito mais real que isso. O mundo espiritual, ele é real. Ele é real, embora a gente não enxergue, ele é real. E quando ele fala, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, o mundo espiritual, ele está o tempo todo observando as nossas vidas, né? Ele está o tempo todo, embora nós andamos aqui na Terra, mesmo que a gente não esteja ligado, mesmo quem não está ligado com as coisas espirituais, mas existe uma nuvem de testemunhas, existe um mundo espiritual que está o tempo todo observando aquilo que a gente faz, como a gente anda, quais são as nossas reações frente às coisas que acontecem. Existe uma nuvem de testemunhas. Aí vamos continuar. Então, tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e não desanimem. Gente, aqui ele pede para a gente observar tudo o que nos atrapalha nessa terra de estarmos envolvidos com Jesus. Tudo o que nos atrapalha, sabe? E a primeira coisa, eu creio, é olhar para o nosso coração e observar dentro do nosso coração os nossos sentimentos e as nossas emoções. De você começar a se observar em que momento que você fica irritada. E aí, se tem um momento de alguma coisa que te traz irritação, você começa a fazer perguntas. Por que eu estou irritada? O que essa pessoa fez de tão grave ao ponto dela conseguir invadir o meu coração, mudar um estado das minhas emoções e me fazer ficar assim, nervosa, irritada? Que poder que eu deixei com que essa pessoa teve ou que aquela situação teve para transformar o meu coração dessa forma? Por que eu não consegui proteger o meu coração? Será que é porque eu não rendi isso ao Senhor?
Será que é porque eu estou deixando com que isso seja muito mais relevante, que isso seja algo que atrapalhe o meu relacionamento com Jesus? E por consequência, nós vamos ficar irritados, nós vamos falar o que nós não devemos, nós vamos pensar o que nós não devemos e vamos magoar muitas vezes pessoas que estão em nossa volta. Então, não é bom para ninguém. E é por isso que o Senhor pede: afaste, livre-nos. Ele está falando: livre-se, livre-se, mande embora tudo aquilo que te atrapalha de ter um relacionamento com Jesus. E tudo aquilo que te faz ficar próximo do pecado. Por exemplo, há pessoas que têm muitos tipos de vícios, né? Muitos tipos de vícios. Ou é do álcool, ou é da droga, ou é de compras, ou é de fofocas, né? Então, o que é necessário fazer? Por exemplo, uma pessoa que gosta de fazer fofoca, gosta de fazer mexericos, de falar da vida das outras pessoas. E às vezes ela faz isso de forma inconsciente, porque aquilo, ela viveu a vida toda dela e ela acha que aquilo é normal. Acha que é normal. Então chega num grupinho, pode ser de uma instituição, pode ser na sua casa, de amigos, de trabalho, e aí tem alguém que começa a falar de uma outra pessoa. E você, é verdade, de repente você já está ali envolvida naquilo. E de repente você já está falando da vida de uma pessoa que não está presente. Então você sabe que esse ambiente, quando tem essa rodinha, é um ambiente que vai fazer você pecar. Porque vai fazer com que você fale da vida de alguém. Isso que vai prejudicar a vida de outra pessoa. E se você sabe disso, o que o Senhor nos pede aqui? Livre-se de tudo que te atrapalha. Não é livrar das pessoas, né? Mas você pode se livrar de estar nesse momento, nessa rodinha para falar sobre isso. Você pode evitar estar nessa rodinha. Você pode procurar outro ambiente, outras pessoas para você se relacionar. E aí entra a parte do livre-arbítrio. Porque o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deixa livre, gente, livre para fazer escolhas, sabe? Ele nos deixa livres para você escolher em que ambiente você quer estar, com quais pessoas você quer se relacionar, o que você vai falar, o que você vai ouvir. Ele te deixa livre para você escolher. Só que a consequência a gente também vai ter que colher, né? Não tem como fugir da consequência. Então, se eu sei que se eu estiver num grupo que tem pessoas falando de outra pessoa, aquilo vai me chamar a atenção para eu também falar, eu preciso evitar esse lugar. Eu preciso evitar essas pessoas. Eu preciso me livrar, né? Como diz aqui a palavra, de estar nesses lugares, para que eu possa não me envolver com esse pecado. E qual que é a forma de fazer isso? É você, nesse caso, você procurar pessoas que falem daquilo que você quer escutar. Encher o nosso coração de coisas que são boas, que agradam ao Senhor, sabe? Tudo que é oportuno, tudo que é verdadeiro, tudo que traz louvor ao Senhor, disso ocupe o vosso pensamento, é o que ele diz lá em Filipenses. O Senhor aqui na palavra dele, ele nos ensina todas as coisas. Ele fala: você quer cuidar realmente do seu pensamento? Você quer cuidar realmente do seu coração? Então se envolva com tudo o que me traz louvor. Com tudo que me traz louvor, com tudo que é verdadeiro, com tudo que traz bem. É isso que eu quero que ocupe os vossos pensamentos. É isso que ele fala. E se é assim, por que a gente faz o contrário? Por causa das nossas escolhas que não estão sendo as melhores. E aqui tem um outro ponto que eu acho muito interessante, além dele falar da nuvem de testemunha. Então, assim, para quem ainda não percebe, o mundo espiritual que nós vivemos, que para quem ainda não acredita que esse mundo espiritual é tão real, começa a imaginar você, todo lugar que você for, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, estudando, namorando, em qualquer lugar, começa a observar: olha, eu estou aqui, mas eu sei que existe uma nuvem de testemunhas, existe um mundo espiritual que nesse momento ele está observando tudo o que eu estou fazendo. Ele está observando tudo o que eu estou falando. Existe um mundo espiritual. Então nós não estamos sozinhos, gente. Nós não estamos sozinhos. Você pode estar sozinho dentro de 4 paredes no seu quarto, que aquilo que você traz no seu coração, o céu está sabendo. O mundo espiritual está sabendo. Deus está sabendo, porque ele sonda, ele é onisciente, ele sonda o seu coração. Então, aquilo que a gente faz no secreto,
ele é revelado. Ele é revelado. A gente não se engana, ninguém engana Deus, sabe? A gente não se engana. Então, se há sentimentos que te traz raiva, que te traz ira, que te traz rancor, que não te faz conseguir perdoar pessoas ou qualquer coisa assim, é o momento de tratar. Mas se a gente entende que quem trata isso é o Espírito Santo, porque é para isso que ele está aqui. É para isso que ele habita em nós, sabe? O Espírito Santo, ele está aqui para nos consolar, ele está para nos auxiliar, ele está para interceder por nós junto a Jesus, gente. Nós não estamos sozinhos. No mundo espiritual há anjos, e o Senhor dá ordem aos anjos. Ele fala assim, olha, que os anjos estão aí para servir, são espíritos ministradores que estão para servir aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, aqueles que já receberam Cristo, aqueles que já entenderam quem é Jesus, que tem um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Tem anjos o tempo todo que a gente não enxerga, ou alguns até podem enxergar, outros podem sentir. Mas mesmo que a gente não enxergue, mesmo que a gente não sinta, eles estão aqui o tempo todo conosco. Eles estão nos servindo em tudo que nós precisarmos. E nós precisamos entender que esse mundo espiritual é real para que a gente possa tomar posse disso e entender que nós não somos sozinhos. E por isso nós não precisamos fazer nada com a força dos nossos braços. Tudo que a gente render, tudo que a gente conversar com o Espírito Santo que a gente não está conseguindo fazer sozinho, olha, Espírito Santo, eu não consigo parar de fofocar. Eu vejo uma pessoa, começa alguém a falar e eu quero falar junto, o que eu faço? Se você for sincera com ele vai te auxiliar. Sabe, eu não consigo sair e não fazer uma compra, ele vai te auxiliar. Eu não consigo ver uma pessoa reclamando ou falando alguma coisa que aquilo me irrita. Ele vai te auxiliar. Porque sabe por que ele te auxilia? Porque o mesmo Espírito que habita em você habita no outro. Ele vai te fazer enxergar não o natural, não o terreno, não o físico, sabe? As expressões físicas que aparecem na outra pessoa. Mas ele vai fazer com que você olhe para o outro e que você enxergue Jesus no outro. Ele vai fazer com que você olhe, sabe? Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu já falei isso aqui uma vez, que o Espírito Santo, uma vez, uma pessoa me perguntou, por que você gosta de olhar nos olhos da pessoa assim? E quando eu olho nos olhos das pessoas, fixamente, a pupila, que é aquele pretinho lá no meio, quem aparece lá dentro quando eu tô olhando para uma pessoa? Sou eu, sabe? Sou eu que apareço dentro dela. Sou eu que apareço lá dentro. Ela reflete a mim. E se ela olhar dentro dos meus olhos, dentro da minha pupila, quem vai estar aqui? A pessoa que está me olhando. Então isso mostra o quanto nós somos espiritualmente únicos em Jesus, sabe? O quanto mesmo Jesus que habita em mim, habita no outro. Então tudo que eu falo ao ponto de ferir outra pessoa, de magoar outra pessoa e vice-versa, isso não condiz com aquilo que Cristo é, com o caráter de Cristo. Isso vai apagando a imagem de Cristo em nós. De repente você já não sabe, falta aquela identidade, quem eu sou de verdade. E quando nós entendemos que nós somos um representante de Cristo na Terra, cristãos significa pequenos cristos, né? Aqueles que seguem a Jesus. Nós somos representantes dele. E Jesus faria o que eu faço, Jesus falaria o que eu estou falando. Então, são tantas coisas que quando a gente começa a conectar no mundo espiritual, a gente percebe o quanto o mundo espiritual é real. E conforme você vai dando o primeiro passo, conforme você vai aprendendo a lidar com as emoções, com os sentimentos, conforme você vai rendendo as áreas da sua vida, que você já não se preocupa mais, que você sente aquela paz interior que excede todo o conhecimento, você vai percebendo que tudo está acontecendo de uma forma leve. As coisas estão caminhando, andando, está dando tudo certo e você praticamente não está fazendo nada. Sabe? As coisas que você precisa, o que de fato você precisa para continuar vivendo uma vida direcionada por Cristo, isso chega até você. Pessoas que você quer conectar, elas chegam até você. Situações, elas chegam até você. O mundo espiritual ele começa a trabalhar ao seu favor. Porque não somos nós que estamos correndo atrás. A gente rendeu, a gente confiou. O Senhor sabe do que nós precisamos e Ele começa a trazer até nós, sabe? Ele começa a trazer.
Então, como fazemos para, na prática mesmo, a gente não desconectar, né? Porque é muito lindo falar tudo isso, é muito lindo a gente falar sobre uma vida rendida ao Senhor, sobre falar que nada é a nossa paz, sobre falar que o Espírito Santo, que Ele que nos deu o autodomínio, que esse está sobressaindo sobre todas as coisas, mas como fazer isso na prática? É somente mantendo os olhos fixos em Jesus, naquilo que Ele fez e entender que nós não somos deste mundo. Nós não somos deste mundo. Oi, Suzy, minha prima, lá da Bahia. Um beijo, Marinalva. Lindo, né, Marinalva, falar do Senhor. Obrigada, Fabi, por essas palavras, vieram no momento certo. Oi, Gabi, um beijo para você. Então, assim, a única forma da gente conseguir viver isso na prática, gente, é manter os nossos olhos fixos em Jesus. Quem Jesus é? Quem Jesus é? O que Ele fez por nós, a obra consumada da cruz que Ele fez por nós. Lembrar que Ele enviou, Ele foi, mas Ele enviou o Espírito dEle, que habita em mim e habita em você. E esse Espírito que habita em nós, Ele tem um poder sobrenatural. Então, tudo que nós vamos fazer não é por nós, mas é pelo poder dEle que habita em nós. E a manifestação do Espírito Santo, isso vai fazer com que aconteça sinais, milagres e maravilhas. E grandes coisas vão acontecer à nossa volta. De repente começa a acontecer um monte de coisa que a gente fala assim, nossa, quem fez tudo isso? Como que pode ter acontecido tudo isso? É o sobrenatural, é o invisível que a gente não enxerga, é o mundo espiritual que a gente não enxerga. São os anjos do Senhor que estão nos servindo. É o Espírito de Deus que habita em nós. De repente você está numa situação que em outro momento você já estava xingando a pessoa, você já estava quebrando tudo. E aí você olha para aquela situação e de repente você percebe que você está em paz, que nada te abalou daquilo. Aí você começa a entender, nossa, o Espírito Santo realmente ele está dominando a minha vida. O autodomínio está vindo dele, que está me capacitando a ter esse coração de paz nesse momento. E assim vai acontecendo, a gente não vai percebendo, mas na prática nós não podemos desviar de quem nós somos, filhos amados do Senhor e os olhos fixos em Jesus e no que Ele fez por nós. A nossa mente precisa estar no céu. E hoje essa é uma das maiores dificuldades das pessoas, porque elas se deixam envolver tanto pelas coisas que acontecem aqui, se deixam envolver tanto pelas coisas que acontecem no mundo, sabe? Para os problemas do trabalho, para os problemas de casa, não concordando talvez com os comportamentos dos filhos, e se deixam envolver tanto com os problemas e as coisas aqui, que esquece de olhar para o céu, esquece de entender que espiritualmente nós não estamos sozinhos, existe uma nuvem de testemunhas, que espiritualmente nós temos o Espírito Santo, nós carregamos a presença do Espírito Santo. Sabe quem é o Espírito Santo, gente? É o Espírito do próprio Deus. Ele sonda o coração de Deus e ele nos faz entender o que está no coração de Deus e traz isso para o nosso coração. E o contrário também, ele faz com que aquilo que está no nosso coração chegue ao coração de Deus. E ele permite que tudo isso seja alinhado de uma tal forma que nós passamos de fato a viver não por nós, mas por Jesus, que é aquele que fez tudo por nós. Que a gente passa a enxergar no outro o próprio Jesus, que nada mais importa, sabe? As coisas terrenas, elas deixam de ter sua importância. Porque a gente entende quem é superior a tudo isso. A live, por exemplo, que nós fizemos sobre fé, quem não assistiu essa live, gente, eu recomendo demais. Eu já assisti de novo. Foi uma live que nós fizemos na quarta-feira sobre fé com Gabriel. Ela tá salva lá no meu... Ela ainda tá até sem capa, tá salva no meu feed. E essa live sobre fé, ela me abriu tanto assim os olhos do meu coração, do meu entendimento sobre muitas coisas. E se nós temos fé para acreditar, sabe, em Jesus, a gente fala de Deus, a gente fala de Jesus, o porquê que a gente não tem ainda a fé de acreditar que nós vivemos no mundo espiritual, que o tempo todo existem nuvens de testemunhas, existem pessoas, existem espirituais que nos observam sim, que existe Jesus, que existe Deus que sonda os nossos corações o tempo todo,
que há anjos que estão para nos servir o tempo todo. Por que a gente não acredita nessas outras coisas? Sabe por quê? Porque a gente tirou o foco de Jesus. A gente colocou o nosso foco nas coisas materiais. A gente colocou o foco nas coisas materiais, nas coisas terrenas. A gente foca o ser humano, a mente do ser humano já é doutrinada para ele olhar mais para o problema do que para Jesus. E eu pergunto para você, quem é mais importante na sua vida? O seu problema ou Jesus? Quem você acha que tem condições de te auxiliar a resolver o problema que você está passando? Não importa qual seja ele, não importa. Quem você acha que tem condições? Você, as pessoas que você convive na terra ou o próprio Deus, que é o soberano, que tem o governo sobre todas as coisas, que é o criador de tudo, inclusive do meu ser e do seu? Quem você acha que te conhece a tal ponto de te orientar a tomar as melhores decisões, que te conhece desde antes da fundação do mundo? Você acha que quem te conhece para te direcionar a resolver um problema são as pessoas que você convive? Ou é o Espírito Santo que te conhece desde antes da fundação do mundo? E quando a gente para responder essas perguntas, a gente começa a observar. Se eu creio de verdade que existe Deus Pai, Jesus Cristo Filho, o Espírito Santo que habita em mim, que foi quem ele deixou, que existem os anjos e tudo mais que ele traz na palavra dele, que existe um mundo espiritual que está aqui conosco, por que antes de tomar qualquer decisão e diante de qualquer problema, de qualquer dificuldade, por que eu busco primeiro resolver pela força dos meus braços, pelas coisas terrenas, ao invés de buscar aquele que tudo pode? Percebe como que a nossa mente ela é doutrinada a olhar para aquilo que é terreno, porque nós desviamos o nosso foco de Jesus. E o Senhor, ele vai direcionando cada pessoa, sabe? Cada pessoa a encontrar esse caminho de volta para ele, para que essa pessoa possa entender de novo que ela é um ser espiritual que habita na terra. Nós somos um ser espiritual que possui uma alma que está em um corpo. Nós somos um ser triuno, tricotônico, corpo, alma e espírito. Mas o nosso espírito, ele está acima de tudo, porque o nosso espírito, ele já é desde antes da fundação do mundo. Ou a gente acredita nisso e dispõe o nosso coração a viver de verdade isso, ou a gente vai passar a nossa vida inteira quebrando a cabeça, querendo fazer tudo pela força dos braços, caindo, levantando, caindo, levantando, caindo, levantando, e não vivendo a plenitude que Cristo quer que a gente viva. Oi, Leide, bom dia, que bom ter você aqui. Ah, verdade, nós temos um dono, né, Fabi, que cuida de nós viver tudo. Nós temos, Marina Alva, nós temos, e nós precisamos usufruir disso, gente, porque está disponível para todos nós. Está disponível. E existe somente 2 padrões que nós iremos manifestar. Ou nós iremos manifestar a realidade sobrenatural de Deus, ou nós iremos manifestar essa realidade sobrenatural de Deus, ou nós iremos manifestar a realidade terrena. E a realidade terrena, a gente sabe que a realidade terrena, ela não é direcionada por Deus, porque nós escolhemos a terra, nós escolhemos o material, nós escolhemos a natureza pecaminosa do mundo. Quem escolheu, né? Então, nós temos somente 2 realidades. Ou a gente escolhe viver o sobrenatural com Deus, ou a gente escolhe viver a vida terrena. E nós precisamos decidir. De acordo com a nossa decisão, nós vamos escolher os frutos. Eu, sabendo quem Deus é, o meu Deus onipotente, o meu Deus onisciente, o meu Deus onipresente, o meu Deus eterno, com todos os atributos do meu Pai, eu não abro mão do meu Pai. Eu aprendi a não abrir mão, não. Eu aprendi a receber, estar com meu coração sensível, a receber do amor dele todos os dias da minha vida, independente do que aconteça. E eu decidi, independente de qualquer circunstância, independente de qualquer situação, eu decidi não deixar as minhas emoções se alterarem
por causa de circunstâncias, por causa de uma vida terrena. Porque todas as vezes que isso acontece, no primeiro momento, é lógico, a gente sente, né? Nós somos seres carnais, a gente sente. Mas logo depois, eu já lembro. O meu foco é Jesus. O meu foco é a cruz. Eu não sou deste mundo. Literalmente, gente. A gente precisa começar a declarar isso sobre a nossa vida. Eu não sou desse mundo. A minha origem é celestial. Eu não sou desse mundo. Não sou desse mundo. A minha origem é celestial. A minha origem é do céu. Eu sou de Jesus. Eu estou aqui para servir ao meu Senhor, ao meu Jesus, ao meu noivo. É para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para ser alvo do amor de Deus. E a partir do momento que, por decisão, pelo livre-arbítrio, a gente decide fazer essas escolhas, o Espírito Santo começa a nos direcionar em tudo. E então, ninguém mais tira a sua paz. Nada, circunstância nenhuma pode tirar a nossa paz. E eu estou nesse processo, eu não estou dizendo que é assim, que eu sou perfeita, nem que tudo que acontece na minha vida eu estou sempre em paz. Não, porque às vezes a gente fica meses em paz, tá dando tudo certo, e do nada acontece uma situação que tá completamente fora da nossa rota e que aquilo de repente faz você ficar assim. E é nesse momento que a gente tem que ter o nosso coração revelado para o Senhor e falar assim, de fato eu deixei, eu me rendi, eu sei quem é o dono do meu coração, eu sou do céu, eu sou da terra. Eu vou seguir aquilo que o Senhor diz na sua palavra sobre o mundo espiritual, sobre a região celestial, em quem eu sou de verdade, ou eu vou deixar que a terra, que o que é material, que as circunstâncias do terreno que são passageiras, digam onde eu estou. Gente, tem uma coisa que tem tocado muito no coração, sabe? Nesses últimos dias, esses últimos meses. Tem muitas pessoas tirando suas vidas. Tem muitas pessoas desistindo da vida, sabe? Tem muitas pessoas, todos os dias praticamente, ou de pessoas conhecidas, ou de pessoas perto, ou de pessoas distantes, eu ouço de alguém que tirou a sua própria vida. Isso é muito triste, sabe? Isso é muito triste. Porque, assim, essas pessoas, elas sentem uma dor tão profunda, tão forte. É uma dor, é um vazio, é uma dor imensa, que elas não conseguem enxergar mais nada que possa aliviar aquele fardo que ela tá tão pesado na vida delas, e elas preferem tirar a sua própria vida. E se nós que entendemos, se a gente começar a praticar isso, quantas pessoas à nossa volta serão impactadas pelo amor de Deus? A gente sabe que quando nós conhecemos Jesus verdadeiramente, ele preenche o nosso coração de uma tal forma que nada mais importa. A vergonha não existe mais de falar dele. A vergonha de você ter um comportamento que condiz com o caráter dele não te impede de fazer nada. Não importa, talvez se é seu pai, sua mãe, pessoas próximas de você, se qualquer coisa que falem, nada mais importa, porque você sabe que o que você está fazendo é pelo que Jesus já fez por você. E isso vai acontecer de uma forma natural. Aqui nesse versículo eu coloquei, né, sobre a vergonha, olha. Eu coloquei não, né, tá escrito aqui, ó. Ele nos tirou do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A gente precisa correr, porque o Senhor, ele propôs uma corrida para mim e para você. O Senhor, ele propôs uma corrida que a gente faça aqui nessa terra para descobrir quem ele é de verdade, para deixar com que o nosso coração seja cheio dele. Mas, em primeiro lugar, ele vem para tratar o nosso coração. E conforme ele vai tratando o nosso coração, ele quer que a gente trate o coração de outras pessoas. E aí ele fala, olha, tendo os olhos fitos em Jesus, ou seja, o nosso foco tem que ser Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, para a alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Então, assim, para cumprir aquilo que Jesus tinha que cumprir, ele desprezou, ele tirou fora a vergonha. Não existia vergonha. Não existia vergonha. Ele simplesmente fez a sua corrida e cumpriu o que ele tinha para cumprir. E você acha que eu e você estamos à toa nesse mundo?
Você acha que o Senhor, ele trata o nosso coração e nos permite ser preenchidos dele para que a gente fique aqui só usufruindo da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, que é só para nós? Não é. Não é. E quanto mais nós entendermos isso e a gente começar a praticar, a gente faz isso não é por nós, é pelos outros. Quantas vidas à sua volta, na sua casa, na instituição que você frequenta, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja, estão precisando receber desse amor verdadeiro, desse amor genuíno do Senhor. E por vergonha, às vezes, de não se expor, a gente deixa de fazer a nossa corrida. Então, assim, o Senhor tem me tocado muito com relação às pessoas que têm tirado suas vidas, sabe? E nós podemos fazer algo diferente. Nós podemos fazer com que essa situação, ela diminua. Porque se nós que temos conhecimento e sabemos quem Jesus representa na nossa vida, se a gente não fizer nada, quantas pessoas mais vão morrer à nossa volta? E a gente vai estar vendo e falar, não, deixa assim, tá tudo certo, né? Ela não conheceu Jesus, mas você apresentou Jesus para ela, você falou do amor de Deus para ela. E eu não tô falando para você impor, chegar, ó, vem aqui, deixa eu te mostrar. Não, não é uma forma de imposição, é pelo seu estilo de vida. Porque primeiro a gente precisa ser, para depois a gente fazer, e então a gente vai ter. Então, a sua experiência, aquilo que você representa, você não precisa fazer mais nada, você só precisa ser Jesus para o outro. Olhar com o olhar de Jesus, não se deixar levar pelas circunstâncias, pelos sentimentos. Às vezes a pessoa que mais te irrita é a pessoa que mais precisa ver Jesus em você. E você não se deu conta disso. Porque no momento que essa pessoa que só te irrita, você demonstrar amor pela vida dela, ela vai ser transformada, ela vai ser constrangida, porque o amor do Pai constrange. O amor de Jesus constrange, sabe? Eu me sinto constrangida todos os dias da minha vida pelo que Deus faz na minha vida. Eu me sinto constrangida pelas pessoas que Ele tem colocado na minha vida. Sabe, tamanho amor dele derramado. Então, a mensagem que eu deixo aqui hoje é que, assim, não deixe que nada tire a sua paz. Que o nosso foco esteja em Jesus, em quem Ele é, do que Ele fez na cruz por você, da vergonha que Ele deixou de lado por você, da corrida que Ele não parou, que Ele foi até o fim. E que a gente entenda que antes de ser uma pessoa carnal e terrena, nós somos seres espirituais. Existe um mundo espiritual que mesmo que a gente não enxergue, ele existe. Ele existe. E que a gente possa também fazer a nossa corrida com o nosso foco sempre em Jesus. Que nós sejamos que as pessoas olhem para nós e sem a gente abrir a boca, elas possam enxergar Jesus em nós. Pelo estilo de vida que a gente tem. Porque Jesus, ele não é para ser usado quando você está passando por uma dor ou por um momento. Ele não é algo para ser usado somente para vir no momento que você está com dor. Somente no momento que você está passando por dificuldade. Sabe? Embora ele vai te ajudar e muito nesses momentos, porque o Senhor, ele sempre está disponível para aqueles que o buscam, ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que quer se relacionar com você todos os dias da sua vida, nos momentos de alegria, nos momentos de vitória, nos momentos de luz, nos momentos também de tristeza, de dor, em todos os momentos. E por que que muitas pessoas só lembram dele no momento de dor, no momento de angústia? Né? Que a gente possa aprender a se relacionar com o Senhor e não enxergar Ele como algo distante, que só vem para nos socorrer quando a gente precisa. O Espírito Santo de Deus está com você o tempo todo, precisa haver um relacionamento íntimo. E isso você só vai descobrir a maneira que você decide viver uma vida com Ele. Que você se rende a Ele, que você entrega a sua vida para Ele. Que você passa a viver nesse mundo, mas com a sua mente e o seu coração no céu. E é isso, gente. Oi, Dri! Bom dia! Vamos combinar, Dri, da gente se encontrar segunda-feira, hein? Segunda-feira, 7h30 da noite. Vamos ver se nessa segunda dá certo, né? Espero você lá. Marinalva, Danusa, Suzy. Gente, bom dia pra vocês, viu? Ótimo final de semana. E a gente se vê na segunda-feira, 6 horas da manhã. Um beijo!